Oi, turma, bom dia, todos tranquilos? Meu nome é Sandro Costa e vamos começar agora a teoria de derivada, ok? Então vamos lá, todos juntos comigo. Primeira coisa é a gente entender, né, o que é a definição de derivada. Olha, a definição de derivada já está escrita aqui, olha. Derivada, anotem aí no seu caderno, tá, gente? É o coeficiente angular da reta tangente. Então, se alguém te perguntar o que é uma derivada, a resposta é o coeficiente angular da reta tangente. Agora vamos lá, todo mundo repetindo comigo, hein? Vou fazer a pergunta. O que é a derivada? Coeficiente angular da reta tangente. Ok, podemos terminar que já está tudo certo, vocês já entenderam. Aí alguém vai olhar e falar assim, não, professor, eu não entendi não, você vai desculpar, mas eu não entendi nadinha disso aí. É claro que não entendeu. Vamos explicar num gráfico para as coisas ficarem mais claras, tá certo? Primeiramente, eu tenho que explicar dois conceitos para vocês. Um nós vamos ter que relembrar, o outro eu vou explicar, né? O primeiro conceito que a gente vai relembrar é o conceito do que é um coeficiente angular, né? Então, vamos relembrar isso. É uma teoria que eu já dei, mas, para quem está esquecido, vamos fazer uma revisão. Olha só, isso que eu vou colocar aqui nesse canto, não precisa anotar, você já tem no seu caderno. Mas, para quem está assistindo essa aula agora pela primeira vez, né? É a primeira aula que você assiste minha. Então, faz uma linha divisória no seu caderno do lado direito e copia do lado direito para você ter alguma informação, né? Então, vamos lá. Quando nós temos uma função do primeiro grau, y igual a x mais b. Quando a gente desenha o gráfico de uma função do primeiro grau, nós já vimos que os gráficos dela são retas. Então, essas funções do primeiro grau os gráficos são as retas. Okay? Os gráficos sempre são retas. Esse A, que é o coeficiente do x, ele é chamado coeficiente angular da reta, certo? Então, o coeficiente angular é esse A aqui. E vamos lembrar as propriedades desse A. Nós temos três possibilidades. Se o A for positivo, o A vale 2, o A vale 3, o A positivo. Da esquerda para a direita, a minha reta vai subir. Ela é uma reta crescente, ok? Se o A for negativo, o A vale menos 5, o A vale menos 7, negativo. Então, da esquerda para a direita, a minha reta decresce. E se esse A for igual a zero, a minha reta será horizontal. Ela é chamada uma função constante. Então, esse é o primeiro conceito que eu queria revisar. O que é o coeficiente angular da reta? É o coeficiente do x. Se for positivo, a reta é crescente. Se for negativo, a reta é decrescente. E se o A for zero, a reta será constante. Ela é horizontal. Bom, esse é o primeiro conceito que eu queria revisar. O conceito do coeficiente angular. Outro conceito que eu queria revisar é o conceito do que é uma reta tangente a uma curva. Então, eu tenho uma curva. Se a minha reta corta a curva em dois pontos assim, ou corta a curva assim, esses dois tipos de retas são chamadas retas secantes à curva, tá certo? Reta secante. Agora, olha bem. Quando nós temos uma curva,
existe um tipo de reta, imagina uma curva aqui. Existe um tipo de reta que ela passa de raspão na curva, encostando na curva só num pontinho. Esse tipo de reta é chamada reta tangente à curva. Então, a reta tangente, ela vem aqui assim, ó, e passa de raspão na curva, tocando a curva só num pontinho. Esse tipo de reta chama-se reta tangente. Uma curiosidade da reta tangente é o seguinte, imagina que você, e esse ponto onde elas se tocam, tá certo? É chamado ponto de tangência. Então, o que acontece? Se você for, imagina você uma coisinha minúscula, uma bactéria, tá certo? Ou um vírus que está muito na moda, né? E você está em cima do ponto de tangência. Então, quando você é pequenininho, você não consegue identificar localmente se você está em cima da curva ou em cima da reta, tá certo? Ela é a reta que melhor se confunde com a curva naquele instante, tá certo? Então, esse tipo de reta é chamado reta tangente. Então, veja bem. Então, eu relembrei o que é o conceito de coeficiente angular e o conceito de reta tangente. E aí a derivada, ela mistura os dois conceitos. Ela é o coeficiente angular da reta tangente. Ficou mais claro? Não, não ficou. Então vamos mostrar graficamente. Imagina que você tenha uma curva aqui, que seja o gráfico de uma função y igual a f de x, tá certo? E vamos escolher um ponto em cima dessa curva. Por exemplo, esse ponto aqui, olha. Vamos chamar esse ponto aqui de A. Tá certo? E esse A, como ele é um ponto do plano, ele tem duas coordenadas. Uma coordenada x essa coordenada x do A, eu vou chamar de x0, tudo bem? x0. E ele tem uma coordenada y. Que eu vou chamar de y0. Então, esse ponto A aqui, de coordenada x0 e y0, o que nós vamos fazer nesse ponto de coordenadas A, x0 e y0? Eu vou desenhar uma reta que tangencia a curva nesse ponto. Quer dizer, esse ponto vai ser o ponto de contato entre a reta e a curva. Então, vamos desenhar aqui no gráfico uma reta tangente à curva. Então, essa reta, ela tira um fino na curva e ela toca o gráfico somente nesse ponto. Como esse ponto A, ele vai ser o ponto de contato entre a reta e a curva, esse cara, que é o A, ele é chamado ponto de tangência, tá certo? Então, o A é o ponto de tangência. Gente, toda reta, a equação dela é y igual a x mais b, é uma função do primeiro grau, tudo bem? Então, como isso daqui é uma reta, a equação dela é y igual a x mais b, ok? Agora, olha bem, se essa equação y igual a x mais b é a equação da reta, quem é o A?
esse cara aqui, ó. Ué, esse carinha aqui que é o A, ele é o coeficiente angular da reta que está tangente à curva, né? Ah, então esse cara aqui, ó, é que é a derivada da minha função. Então vamos lá de novo. Com a definição de derivada, é o coeficiente angular da reta tangente à curva, tá certo? Então, esse A aqui, ele é o coeficiente angular da reta que está tangente à curva. Então, ele é a minha derivada. Gente, para indicar a derivada, a gente coloca uma linha na função, tá? Então, como a minha função é a função f de x, esse A é a derivada da função. E como a reta tangente está no ponto x0, tá certo? Então, é a derivada da função no ponto x0. Então, esse linha é para indicar a derivada. Então, é derivada de f no ponto x0. Tá? Então, esse coeficiente angular que é o Azinho, que a gente escreve assim, ó. Esse A é a derivada da função f no ponto x0, certo? Então, de novo, o que é a derivada de uma função? É o coeficiente angular da reta tangente, tá certo? Essa é a definição do que é uma derivada. E para representar a derivada, a gente escreve a função com uma linha. Essa linha significa a derivada da função, tá? Então, toda vez que eu estiver falando sobre derivada da função, eu estou falando sobre o coeficiente angular da reta tangente. Ok? Por essa primeira aula é só. Espero que todos tenham entendido o conceito. Grande abraço!